Agora vamos falar de Maria, que era uma jovem simples que foi escolhida soberanamente por Deus para uma grande missão, ser a mãe de Jesus. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré, na Galileia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José, Lucas 1:26. Assim como José, é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías, Mateus 1:23, Isaías 7:14. A virgem de quem falou Isaías é Maria, e seu filho, Emanuel, é Jesus. O mesmo anjo Gabriel, que havia predito o nascimento de João Batista, também foi enviado a Nazaré para anunciar o nascimento de Jesus. Então respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Ela era uma virgem prometida em casamento a José, que vivia na mesma aldeia. A cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com desdém por alguns. João 1:46. Mas nos planos soberanos de Deus, havia ali uma virgem a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua saudação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. E diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. Lucas 1:28. O anjo então a tranquilizou. Ele lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus e lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria luz ao Filho do Altíssimo. Lucas 1:30-33. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela não entendia como isso seria possível, já que ainda não havia conhecido homem algum. Lucas 1:34. Gabriel então lhe explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário. Lucas 1:35-37. Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida a tamanha dignidade que Deus havia lhe concedido ao escolhê-la para ser mãe de Jesus. Lucas 1:38. No período em que ficou grávida, Maria já estava esposada legalmente com José. O casal estava aguardando apenas a festa de núpcias e o início da vida em comum. Foi por isso que José teve dificuldade em aceitar a repentina gravidez de Maria. Foi necessário que o anjo do Senhor lhe aparecesse em sonho para lhe explicar o que de fato havia acontecido. Mateus 1:19-20. E após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como sua esposa. Mateus 1:21. Maria deu à luz a Jesus em Belém, e naquela ocasião ela estava acompanhada por José, o qual havia ido até Belém a fim de cumprir alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Lucas 2:1-5. Essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância aproximada de 140 quilômetros. O casal não encontrou vaga na estalagem. Então José e Maria se abrigaram no estábulo, e foi ali que Maria deu à luz a Jesus. São poucos os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito se refugiando da ira de Herodes. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê de ele ter feito aquilo. Com a resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Lucas 2:49. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Fora dos evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro dos Atos dos Apóstolos. E esse livro dos Atos conta que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos, perseverando unânimes em oração. Atos 1:14. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus registrado nos evangelhos, quando ele transformou água em vinho num casamento celebrado em Caná. João 2:1. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ser comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então ele olhou para a multidão e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, e minha mãe também. Marcos 3:34-35.
E depois disso, Maria aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz onde Cristo estava e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João por Jesus, João 19, 25 e 27. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Na Bíblia, não encontramos nada a respeito da morte de Maria. Agora a pergunta polêmica: Maria deve ser adorada? A resposta é não. Nossa adoração deve ser direcionada totalmente e apenas a Deus. Êxodo 20, Lucas 4. Também vale dizer que não há qualquer base bíblica para defender que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus, como um tipo de intercessora. Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, 5, 6. Apesar disso, a mãe de Jesus deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada pelo seu exemplo de humildade, fidelidade, abnegação diante dos planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir os erros da teologia católica, acabam igualmente errando de forma inversa. Elas menosprezam e subestimam completamente a mulher a quem Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar à luz a Jesus Cristo. Suas principais características são: fiel a Deus. O Senhor a escolheu e escolheu um casal crente e fiel para que Jesus fosse criado. Quando o anjo veio lhe trazer a boa notícia da gravidez, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela estava pronta para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Era humilde. Após visitar sua parenta Isabel, mãe de João Batista, Maria entoou o seu cântico. Nele ela diz: pois atentou para a sumidade da sua serva. Lucas 1,48. Essa era a explicação que pôde dar para estar sendo tão abençoada. Amém? A saga continua. Eu acredito na esperança. Compartilhe o vídeo e passa a me seguir.